Olá, meus queridos, estamos de volta com o podcast Celebrando Milagres. E hoje falaremos de um tema que é tão maravilhoso, tão importante, que é celebrando o milagre da vida financeira. Quem não gosta de falar um pouquinho sobre a vida financeira? Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de títulos, igual a pastora Joseli estava falando, estava quase pegando um título emprestado aqui. Daqui a pouco eu vou te dar a palavra para você se apresentar. Estou aqui com os meus pastores maravilhosos, pastora Joseli, pastor Luiz Machados, que simplesmente são os meus pastores da nossa igreja, Ministério Apostólico Leão de Judá, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né, pastora? É verdade. Que é a idealizadora desse projeto. E olha, gente, fica com a gente, curte as nossas redes sociais. Nós temos lá o nosso programa no Instagram, também lá no YouTube. No final, os pastores vão estar passando para vocês ir lá curtir, comentar, compartilhar, porque tem tanta coisa boa nesse podcast. Nós já celebramos tantos milagres por aqui, né, pastora? Glória a Deus. Milagre da vida financeira hoje, milagre da cura, celebrando o milagre da família. Gente, da oportunidade, santidade, perdão. Não, perdão. Foi, ó. Fazer outra. Vamos fazer outra, pastora? Então, ó, porque tá vendo, não dá tempo, né? Uma horinha só, não tem como. Isso aí. Né? Então, não podemos deixar jamais de iniciarmos esse podcast com aquela oração, né, pastor? Para que esse podcast alcance as pessoas que estão precisando de um milagre na vida financeira. Verdade. Que eu acredito que muita gente, ainda mais na era que nós estamos vivendo, né? Então, todo mundo está precisando de um milagrezinho em alguma área, mas a vida financeira que tem afetado muitas pessoas. Então, que esse podcast alcance essas vidas, pastor. Então, eu queria convidar o pastor Luiz para estar elevando essa oração, para que o coração das pessoas sejam quebrantados, confrontados também com essa palavra, porque não tem como você falar de vida financeira e não falar de Deus, que Ele é o Deus da provisão, não é, pastora? Então, pastor, por favor, nos conduza. Amém. Eu convido todos vocês a estarmos conosco agora nesse momento importante de oração, colocando as nossas vidas diante de Deus, porque Ele, o próprio Espírito Santo, Ele vai conduzir esse trabalho, né? Esse assunto tão importante que estaremos falando. Curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus e Pai, querido e amado, louvamos o Teu santo nome na tarde desse dia, te agradecendo pelo privilégio e oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença para falar de um assunto, Senhor, tão importante, ó Pai. E cremos, Senhor, que após, Senhor, a gravação desse programa, Senhor, o Senhor, o próprio Espírito Santo que aqui conosco está, vai nortear a nossa mente, nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, cada vez mais ter sabedoria para lidarmos, Senhor, com os assuntos financeiros da nossa vida, que muitas das vezes tem assolado vidas, famílias, pessoas, destruído inclusive casamentos. Então nesse momento nós temos aqui a oportunidade de estarmos falando acerca desse assunto tão importante. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Falar sobre vida financeira, sendo cristão, olha a dificuldade, né, gente? Mas se as pessoas entendessem só um pouquinho desse contexto, a vida de qualquer pessoa seria transformada. Pastora Joseli, nos dá uma saudação. Amém. Shalom, queridos. Shalom. Você, minha amiga querida, minha ovelhinha, meu pastor, meu marido. Deus abençoe cada um. E se tratando da vida financeira, é totalmente espiritual, né? Muito. Totalmente. Fica um pouquinho aí, você vai ver. Pastor Luiz, por favor, nos traga uma saudação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui ansiosos, né, para darmos início, né, para iniciar sobre esses assuntos tão importantes. Agradeço a Deus por essa mesa, né, tão abençoada, minha esposa, minha esquerda, a nossa irmã Ana Rafael, que tem conduzido esse trabalho com muita sabedoria e direção da parte de Deus, e a nossa amiga, pastora Marisa, doutora Marisa, né, que está conosco aqui nesse dia. Doutora e pastora. Eu já quero mandar também já um abraço aí para o pastor André, tá? E estamos muito felizes em recebê-la aqui nesse momento aqui tão oportuno conosco. Amém?
a doutora Marisa Quirino, né, pastora? Quirino. Não, deixa eu tentar te apresentar aqui, né? Eu fiz uma lista aqui, né? Ela é pastora, ela é advogada, ela é professora de seminário, ela é delegada da ordem. Pastora, o que mais a senhora não é? Mas, assim, o que eu mais amei, né, de tudo que a senhora falou, a senhora me falou uma palavra que me chamou muita atenção. Eu sou serva. É isso. É isso aí. Que esse é o nosso principal título, Isso, né? isso é um verdade. Esse Isso é o nosso reconhecido principal. no céu. É verdade. Mas isso não exime tudo aquilo que Deus já tem feito na Amém. sua vida, né? Porque é uma vida financeira bem colocada nas mãos do Senhor, né, Amém. pastora? Então, por favor, dá uma Verdade. saudação. É um prazer estar aqui, né, com a minha amiga, pastora Joseli, com meu amigo Luiz, pastor Luiz, uma amizade de tantos anos. É uma honra estar aqui, conhecer a Ana, que é um amor de pessoa. E assim, falar de finanças é falar do poder de Deus. Amém. É falar de uma vida de fé. E é um prazer poder falar de finanças, porque eu vejo na minha vida o agir de Deus. Eu vejo que todas as pessoas precisam acreditar de que as bênçãos do Senhor são corta para aí a um sua pouquinho. vida. Não, peraí, tá muito frio aqui, a friagem tá me fazendo... Aproveitei. Pois é. Sobe um pouquinho, bota ele no 23. Estamos aqui também hoje recebendo essa pessoa maravilhosa que eu acabei de conhecer, mas já estou apaixonada, né, pastora? Eu tive que Quem fazer você uma apaixonou? lista aqui de tudo que essa mulher é. Como a pastora Joseli falou, ela quase que ela pegou um títulozinho assim emprestado, né, pastora? Pra ela acrescentar na nossa vida. Mas olha só, gente, pastora, advogada, professora de seminário, delegada da ordem, palestrante, mãe, esposa. Mas de todos os títulos, o que mais me chamou a atenção na hora que ela estava se apresentando aqui, antes de nós iniciarmos, é que ela falou que ela é serva. Eu acho que esse é o nosso principal, né? Principal serviço nessa terra, né, doutora? É verdade. Por favor, se apresente. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, né, com a minha amiga, pastora Joseli, meu amigo Luiz, e conhecer você, que é um amor de pessoa, viu? E assim, falar de finanças é falar verdadeiramente de uma vida espiritual, é falar do poder de Deus, é falar de que as pessoas não precisam acreditar na voz de Satanás, mas elas precisam acreditar nas promessas que Aleluia. o Senhor coloca na palavra dele. Então, é um prazer estar aqui, que eu possa ser um canal de bênção, porque finanças têm levado muitas famílias ao divórcio, muitos casais ao divórcio, muitas famílias ao desespero, porque a escassez é algo que tira o sono de muitos. Mas nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. É verdade. E a prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é muito mais do que isso. Então, fica aqui que nós vamos falar daquilo que está na palavra do Senhor sobre finanças. Gente, a vontade que dá é de sentar e falar, pode falar mais, deixa conte-me ela mais, falar. conte-me mais. Eu não quero apresentar, eu quero ficar quietinha aqui só aprendendo. Eu tenho certeza que vai ser um dia de muito aprendizado. Nós temos muita coisa para falar, porque eu sempre digo, né? Falou sobre vida financeira, é crente, dá um rebuliço, é quase que mexer assim na casinha de marimbondo, né? Porque ainda muitos crentes não entenderam esse conceito, né, doutora? De que Deus, ele é o nosso provedor. E como diz aqui em Mateus 6, 31, 33, diz assim, que é um dos versículos que eu mais amo. A Bíblia toda, ela está repleta de versículos falando sobre vida financeira. Mas eu separei 3 aqui que eu sou simplesmente apaixonada. E Mateus diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque o gentio é quem procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste, que sabes que necessitais de todas elas, buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e
todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha que maravilha, né, pastor? Muito bom. Que maravilha. Isso aqui já podia encerrar a Bíblia, tá, gente? Já podia, assim, falar assim, não, só esse versículo, ele é amplo, ele alcança todas as áreas da nossa vida. É só a gente começar a acreditar em tudo que está escrito e buscar o reino dos céus. Não é isso, meu Deus? Pastor Luiz, o que a Bíblia, assim, nos orienta a administrar os nossos recursos financeiros da maneira mais sábia? O que a Bíblia nos fala? Então, a área financeira em nossas vidas é uma área muito importante. Eu tive buscando uma informação, eu estava comentando com a pastora antes de vir para cá, que 57% dos divórcios hoje é por causa da área financeira. 57% dos divórcios hoje é por causa da área financeira. Então, a gente precisa trabalhar em cima de um planejamento e entender que nós temos um teto de recebimento. Então, nunca nós devemos ultrapassar esse limite. Então, infelizmente, muitas pessoas elas se perdem na questão financeira porque elas querem gastar mais do que recebem. Então, essa conta nunca vai fechar. Então, eu preciso ter sabedoria e controle dos meus gastos, né? Então, quando eu trabalho com planejamento, eu trabalho com planejamento propriamente dito, né? E uma organização, eu consigo equilibrar as contas. Por quê? Porque depois que a gente, infelizmente, entra, né, numa determinada dívida, para você sair fica mais complicado, né? Então é muito mais fácil você trabalhar dentro do que você tem, você planejar e não exceder aquele teto que você tem, né, do que você entrar numa dívida e depois ter que sair, buscar algumas alternativas para poder suprir essa necessidade. E como foi dito aqui pela doutora anteriormente, a vida financeira muitas das vezes tira o nosso sono, tira a nossa paz, tira a nossa alegria e, se não, nos afasta da presença de Deus. Por quê? Porque a gente fica tão preocupado, né? Dentro da situação e às vezes você não vê solução, que acaba você se isolando e se afastando de muitas coisas boas ou de muitos prazeres que você tem na vida, né? Mas simplesmente por conta da vida financeira. Então, a partir do momento que você tem um planejamento, eu acredito que, né, você vai conseguir administrar, equilibrar suas contas e não vai entrar por caminhos errados, por alternativas erradas, que muitas vezes acaba, né, muitas pessoas acabam indo para caminhos alternativos, como algo que vai suprir aquela necessidade momentânea. Então, eu acho que a vida financeira ela está ligada com a vida espiritual e a gente precisa ter um cuidado e um carinho muito especial para lidar com a área financeira, para que a gente não venha pagar um preço alto, né? Ou então até sacrificar algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, principalmente o casamento, né? Como eu disse aqui anteriormente, 57% hoje, né, é responsável pelos divórcios, a área financeira. Então, a pessoa, você acaba muitas vezes comprometendo o seu casamento por conta da área financeira. Não é isso que Deus tem para nossas vidas. O que Deus tem é algo assim reservado, muito bom, mas nós precisamos ter sabedoria em lidar com a nossa área financeira. É verdade. Esse é o primeiro passo, né, pastor? Sim. Saber administrar. Ah, mas eu não sei administrar. Acho que o básico do básico é sentar, escrever tudo que você tem de gastos, né? Os diretos e indiretos, fazer esse planejamento. É o orçamento. Esse é o primordial, né? É a base da gente poder ter uma vida financeira mais ou menos equilibrada, certo? Exato. Então, beleza. Gente, Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pastora Joseli, como é que a gente consegue compreender o que está escrito aqui em Filipenses 4,19?
Esse versículo nos lembra da fidelidade e da generosidade de Deus, né? E fala aqui na palavra aos Filipenses, ele suprirá todas. Esse todas aí não é alguma necessidade, todas as necessidades. E por que tem muitas pessoas que não são prósperas? Por causa do que foi falado aqui, né? Pois é, esse versículo, ele nos lembra da fidelidade e da generosidade de Deus, né? E ele fala que ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, por que tem muitas pessoas que não são prósperas? Eu fico pensando também na falta de generosidade, porque nós somos discípulos do Senhor. A generosidade, ela prospera as pessoas, né? Verdade. Quanto mais você abençoa outras, você é abençoado. Não é? Logicamente, nós não vamos fazer isso como uma barganha. Sim. É algo assim do coração mesmo. Ser generoso é algo que Deus gera em nós. E você também pode tomar um passo de ser generoso. Eu me lembro uma vez que eu estava passando, que depois eu vou contar, passando uma certa dificuldade e eu tinha pouquinho dinheiro na minha bolsa, mas eu vi uma pessoa que ela estava passando mais necessidade que eu. E eu dividi aquele pouquinho, sabe? Então, isso é ser generosa. E Deus ama, Ele é generoso, Ele é fiel, Ele faz isso. Então, Ele supre todas as nossas necessidades quando nós somos fiéis, quando nós somos generosos, quando nós sabemos administrar bem aquilo que nós ganhamos, não gastar mais do que deve se gastar, do que aquilo que você ganha. Então, eu creio que seja... Esses são alguns passos, alguns né? Alguns passos. Tem Existem muitos mais. passos e muitos princípios, não é Sim. isso, doutora? Demais. Me conta, doutora, existe alguma experiência financeira que a senhora tenha vivido, presenciado, que aumentou a sua fé nesse período todo de caminhada como pastora, como doutora, como palestrante? Eu acredito que você deva ter muitos e muitos milagres para contar, né, pastora? Sim. Assim, a gente fica pensando, né? Qual falar? Porque são tantos. E eu olho para a minha vida só um flashzinho, né? Eu sou filha de uma lavadeira e de um mecânico de automóveis, pai de 5 filhos, né? E eu perdi meu pai aos 16 anos de idade. E naquela época, o homem era o provedor, né? Então todos tiveram que trabalhar, mas eu sempre ouvi a minha mãe falar algo muito importante, que a mãe, o pai que estiver ouvindo esse podcast, preste muita atenção. Eu ouvia da minha mãe que nós devíamos estudar para que houvesse mudança na nossa vida. E ela também nos apresentou a fé. E passado o tempo, né, eu fui ter as minhas experiências, né, nessa esfera financeira. E em muitos momentos eu tinha que escolher ou ser fiel a Deus ou pagar as contas. Nossa. E eu fiz o seguinte uma vez, eu peguei um empréstimo para que eu não deixasse de ser fiel ao Senhor. Glória a Nossa, Deus. que lindo. Eu falei, Senhor, eu não quero deixar de ser fiel a Ti. Eu acredito nos Teus princípios, porque a prosperidade, ela está ligada a princípios. Ao princípio da fidelidade nossa ao Senhor, nos nossos dízimos, ofertas, a nossa generosidade, a nossa justiça, porque o justo jamais será desamparado, o generoso prospera, o fiel, ele tem
a proteção do Senhor. Então, assim, uma das minhas experiências foi quando eu precisei pegar empréstimo para que eu fosse fiel ao Senhor. E uma vez, né, a minha filha mais nova passou por uma situação muito difícil, né? E Deus me revelou, e Deus impediu que a minha filha pudesse morrer espiritualmente. E naquele dia eu falei: Senhor, eu vou te dar uma oferta de gratidão. E eu dei uma oferta de gratidão, como a pastora Joseli falou, não foi do que estava sobrando, foi por fidelidade, porque a generosidade não é o que sobra, é o que a gente sente no coração e a gente divide, porque a matemática do Senhor não é como a matemática, né, do homem, né? O Senhor, como que a gente vai dividir para multiplicar, né? É verdade. É umas contas que não bate direito. Mas a gente divide e o Senhor multiplica. E tudo na minha vida foi através da fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Verdade. E na vida financeira nós precisamos exercitar a fé. Eu acreditei em tantas coisas na minha vida e Deus abençoou. E essa minha filha que eu dei uma oferta de gratidão pela vida dela, hoje ela é muito bem sucedida. Então, Um orgulho, né? A senhora estava contando alguma das experiências, né, das suas filhas, eu fiquei super encantada. Nossa, eu falei, gente, deve ser um orgulho muito lindo, né? É a glória. Mãe, é a glória de Deus. De Deus sobre a nossa vida. A fidelidade, a generosidade, tudo isso influencia demais. Então, só para finalizar essa pergunta, né, não olhe as circunstâncias. Olhe para quem você é diante de Deus. Você é filho, obedeça ao Pai e o Pai vai honrar. Amém. Meu Deus, Jesus, esse podcast vai ser pequeno. Eu não sei vocês, mas desde que eu me entendo por gente, todos os lugares que eu frequentava, lugares, rua, supermercado, lojinha, tudo, sabe que é como se fosse um imã para as pessoas virem te pedir dinheiro. Não sei se com vocês eram assim. Mas eu lembro de uma vez que isso aconteceu 3 vezes em sequência. Tipo assim, aí teve uma hora que eu falei para Deus assim, falei, Deus, pelo amor de Deus. Tipo assim, ô Deus, senta aqui no banquinho, vamos conversar, porque esse negócio não tá legal, eu não tô tendo mais nem papo pra mim. E foi muito engraçado, porque eu falei pra Deus isso, né? Eu tenho, assim, umas falas meio diferentes com Deus. E aí, eu falei, ó, não tá dando não. Dá pro senhor me explicar o que tá acontecendo? E aí, a resposta que eu tive de Deus foi exatamente essa. Eu sei que você vai dar. Não importa, eu sei que você vai dar. É por isso que eu envio. Amém. E aí, foi uma das experiências mais lindas que eu tive com o Senhor, porque Deus me ensinou a ser generosa, né? Eu vou contar rapidinho mais uma experiência, que essa acho que foi a que mudou a minha história. Eu era muito nova, eu devia ter por volta dos meus 13, 14 anos. Minha mãe trabalhava num salão de beleza. Eu saía da escola, passava lá no salão de beleza para poder conversar com ela. Ali em Nova Iguaçu tem um viaduto chamado João Mushi, né? E eu lembro que para eu ir até onde é o salão da minha mãe, eu soltava lá na Caracol, passava em frente à Arte Pão, na época já existia Arte Pão, e nessa passagem da Arte Pão, me parou um senhor. Eu com 13, 14 anos, adolescente, nem R$1 no bolso, porque adolescente não tem dinheiro. E esse senhor, ele me parou e ele falou assim, eu só quero comer. Mas sabe aquela, tipo, você olhar a alma da pessoa? E eu olhei a alma daquele senhor e o olho dele foi tão penetrante pra mim que virou um desespero dentro do meu coração. Só de lembrar da vontade de chorar. E aí, eu saí da Arte Pão e eu fui caminhando, atravessei o viaduto. O tamanho do meu desespero foi tão grande, foi tão gritante, porque eu não tinha para dar
E aí, Deus, ele viu o meu desespero. E o que ele fez? Ele começou a enviar anjos. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. Parou um carro do meu lado. E essa pessoa, eu não consigo lembrar o carro, eu não consigo lembrar se era homem, se era mulher. Eu sei que parou um carro do meu lado. E essa pessoa falou assim: filha, o que você tem? E eu não conseguia falar, eu começava a chorar. E eu falava assim: não, é porque o moço... E tentando comunicar com a pessoa. Ele falou: calma, me explica o que está acontecendo. E eu falei: olha, o moço está com fome, eu não tenho dinheiro. E ele falou assim: calma, eu vou voltar lá. E eu vou alimentá-lo. Aleluia. Olha que coisa linda. E eu até hoje, assim, me lembro... E eu me emociono porque foi tão forte isso. E isso modificou a minha vida para sempre. Aleluia. Porque a partir desse princípio, eu nunca mais consegui rejeitar, nem cogitar a possibilidade de não entregar aquilo que eu, às vezes, nem tinha. Porque eu acredito que Deus, ele faz esse tipo de experiência com as pessoas, de ver onde está o teu coração. Aí onde estará o teu tesouro, não é assim que a Bíblia diz, né? Então, acho que um dos princípios mais lindos que Deus tem na vida de qualquer ser humano é a generosidade. É você ofertar com o coração alegre. E eu sempre falo isso lá na igreja, nas vezes que eu recebo a oportunidade da importância. Eu acho que Deus olha e fala assim: nossa, eu tenho tanto orgulho de você, de estar aqui, sabe, com todas as suas dificuldades, com todas as suas pressões, com todas as suas precariedades financeiras, e você tá aqui me adorando, me buscando. Então, assim, gente, você que tá aí do outro lado, que você tenha essa experiência vívida dentro do teu coração. Deus, ele busca corações generosos. E Deus, ele tem tanta riqueza, sabe? Que ainda não foi liberada. Não é isso, pastor? Verdade. Não foi liberada para ninguém. Tesouros Ele só está esperando escondidos. Pessoas disponíveis para servi-lo. Não é isso, pastora Joseli? Gente, olha, eu fico apaixonada por esse Deus todas as vezes. A gente tem tantas experiências para contar para vocês e a gente vai destrinchando aqui em cada podcast. Mas eu quero ouvir mais. Vamos dar mais voz, né, para essa mulher maravilhosa, contar mais experiências, falar mais um pouquinho de você, pastor. Eu quero ouvir, eu quero aqui, ó, receber. Seja generosa comigo. Conosco. Amém. Ao longo da vida, né, Deus foi colocando para mim, em todos os momentos difíceis, Ele vinha com bálsamo e dizia: eu sou o seu Deus, sabe? Então, assim, pela infinita misericórdia dele, eu comecei a escrever sobre finanças. Meu Deus, que lindo! Né? E quando o pastor estava falando, né, sobre como organizar, né, na minha não, né, do Senhor, a gente só escreve, né, na palestra fala sobre as nossas prioridades, né, o que são as nossas obrigações, o que são as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. E quando nós estamos falando de família, né, também de finanças, a gente atrela a família, e a família precisa estar numa única visão, né? E quando a gente fala dessas prioridades, precisa sentar à mesa. A mesa é tão importante. A Bíblia fala da mesa, né? E sentar à mesa para tratar desses sonhos, dessas obrigações, desses projetos. Porque imagina um pai que quer trocar de carro no final do ano, a esposa que quer trocar o sofá e o filho que no ano seguinte entra na faculdade. Meu Deus. Como? São muitas demandas. Mas as demandas precisam se alinhar. Prioridades. Tem que se alinhar, né? Para quê? Para que a família caminhe em prosperidade, né? Então, Deus, ele me deu, né, sobre isso, mas falar um pouco assim das minhas experiências, eu vou contar assim uma experiência de que Deus mima a gente, né? No final, eu quero ser mimada. No final do ano eu sempre dobro o joelho e falo assim: eu gostaria disso, mas se não interferir no nosso relacionamento,
que o Senhor possa me dar. Porque Ele sabe o que pode interferir o nosso relacionamento com Ele. E no final daquele ano, eu falei, Senhor, eu queria, né, trocar de carro. E eu queria um carro assim, 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 mas está nas suas mãos. E um dia, eu chegando do seminário, às 22 horas, uma vizinha minha, às 22 horas, ela estava aguardando eu chegar, né, vendo nas câmeras, e aí ela veio até mim e falou assim, oi, vizinha, meu esposo foi diagnosticado com um problema de saúde, você sabe que a gente está tendo que ir para a região dos lagos, e o carro que a gente comprou, a gente quer vender para a senhora. Meu Deus! Eu falei, para mim? É. E eu não sabia se o carro era tudo que eu queria. Mas aí ela falou, você não quer ver? Eu falei, não. Não preciso ver. E ali eu falei para ela, olha, se for, né, do querer, vai acontecer, você vai me dar o preço, porque quem vai dar o preço é você, e eu vou ter o valor para pagar. E assim aconteceu. E uma pessoa de uma agência falou, Marisa, você está comprando esse carro 20 mil a menos. Caramba, coisa linda. E aí, quando eu fui ver o carro, tudo que eu tinha pedido ao Senhor. Meu Deus, passa Você nem sabia o carro, né? Você nem conhecia o carro. Deixa eu encostar aqui na Sansão aqui. E aí, o Senhor, assim como Ele sabe quem é generoso, Ele sabe aquele que não coloca o seu coração na riqueza. Verdade. Porque nós estamos em um mundo onde até o nosso meio as pessoas estão se perdendo pela riqueza. Verdade. E nós precisamos manter o nosso coração no Senhor. E agora eu tenho falado para Ele, né? Senhor, eu quero isso e isso. Né? Ele é o Sejam nosso específicos, Pai. gente. Nós precisamos ser específicos. Sim. Mas assim, eu olho para a minha vida e lembro daquela menina que por algumas vezes o inimigo tentou ceifar a vida. Quando minha mãe engravidou, ela tentou abortar, porque já era o 5º filho. Quando eu nasci, o médico falou que morreria ela ou eu. Meu Deus. Quando eu tive 7 anos de idade, fiz 7 anos de idade, eu tive uma hepatite viral e o médico diagnosticou como um problema cardíaco. E se eu não voltasse fosse num outro médico, o médico falou ela morreria. Quando eu fiz 16 anos de idade, eu tive crise de ansiedade e foi quando meu pai morreu. Mas quando eu dobrei meu joelho, Aleluia. aos 16 anos de idade, num domingo, e aceitei o Senhor. Aleluia. Todos aqueles medicamentos ficaram de lado. Amém. E Deus levantou aquela jovem. Amém. E para a honra e glória do Senhor. Aquela jovem tem esses títulos aí, mas eu falo para ele que eu só quero que ele me reconheça como servo. Então, vale a pena, Vale a pena. servir a esse Deus. Não é vale a pena por coisas que Ele nos dá, não. Mas sim porque Ele nos sustenta e quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. E o inimigo também tentou me paralisar através do meu primeiro casamento. Eu casei com um professor de escola dominical. Depois ele largou o cristianismo, né? Não vou falar aqui de religião, e resolveu se assumir como homossexual. E abandonou a mim e as minhas filhas. Mas eu sempre falei para minhas filhas, o teu pai ou a tua mãe pode te abandonar, mas o Senhor nunca abandona. Tenha o Senhor como pai de vocês. E assim, eu caminhei, estava terminando a faculdade, mas as circunstâncias não me paralisaram. E nós precisamos entender isso. O Deus que promete, Ele cumpre. Mas nós precisamos estar aos pés dEle, crendo que Ele tem prosperidade, mas a prosperidade é muito mais do que dinheiro. Nossa, gente, olha,
Eu vou Coisa ficar linda, aqui né? mais tempo Minha possível. amiga, minha amiga. Sua amiga, deixa ela ser minha amiga também. Eu quero essa unção aqui. Meu Deus. Gente, nós vamos para um intervalo muito rápido. Daqui a pouco nós estamos voltando, porque tem muita coisa boa ainda. A gente vai se recompor aqui. Eu vou tentar aqui, ó, dar uma retocada na maquiagem, porque já era pra eu estar aqui, ó, me derramando de lágrimas, porque os testemunhos e falar sobre esse tema é muito importante para nós, é muito importante para o nosso crescimento. E eu tô amando tudo, então daqui a pouco a gente volta. Onde pensa assim, mas não lembra que tem que fazer o convênio com o cara da limpeza, né? Pensa num negócio que suja fácil. Faz 4 meses que eu fiz a limpeza desse sofá e olha como ele tava hoje. E tem mais. Uma vez que você vê esse sofá limpinho e ele começar a sujar de novo, você não vai sossegar enquanto não vê limpo outra vez. Se você tem um sofá claro aí na sua casa, deixa nos comentários. Tô falando a verdade ou não? Então bora deixar limpo outra vez. Eu tô treinando e eu devagarzinho vou melhorando. Mas se você chegou até aqui e viu um coração nesse vídeo, é pra não esquecer de deixar sua curtida, viu? Aí você tá na sua casa bem pensando, nossa, mas só 4 meses e já tá sujo assim? Se fosse meu, não tava desse jeito. Ah, deixa de conversa fiada. Só de olhar ele já fica todo sujo. Aí vamos pôr os agravantes. Marido com a roupa suja do serviço. Cachorro sujo de terra soltando pelo tempo todo. E criança de férias, eu quero é ver manter limpo. Ah, mas eu passo um paninho molhado com amaciante todo dia. E quem foi que disse que isso funciona? Além do risco de manchar o sofá todo, a água deve estar muito mais suja que essa daí. Nossa, mas se for pensar assim, então eu tenho que comprar um sofá preto? Opa, peraí, calma, não é bem assim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando pro nosso sofá clarinho, esse aí... Voltamos com o nosso podcast Celebrando Milagres na Vida Financeira, é o nosso tema de hoje. E eu já vou voltar, porque nós somos o Ministério Apostólico Leão de Judá. Já vou passar a palavra aqui para minha pastora, já passar o endereço, a rede social, o telefone, porque é um ministério que está crescendo muito. Deus, ele tem derramado bênçãos sem iguais. Aleluia. Gente, vocês precisam conhecer um pouquinho do nosso ministério. Nós temos aulas de instrumentos, nós temos aula de judô, karatê, de canto, e é um ministério muito bebê, né, pastora? Então já passa o endereço. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo. Aleluia. São os princípios da prosperidade, isso aí. Deus tem feito. Eu falo que nós somos pequenininho metido a besta. Mimados pelo pelo que papai. somos, nós somos. E o Mas em interessante é que Deus ele tem colocado, conectado, né, pessoas para nos ajudar. Mas Olha é que isso. interessante. É. Vem assim, sabe? Esse professor é um pastor que é essa escola de instrumento, né? A escola de música instrumental. 26 anos como professor. Toca Toca aí, 19 instrumentos. gente, ele é o que? As bênçãos nos alcançaram. Sim, verdade. É verdade. A igreja ali é do Senhor. Nós somos ali Administrando, Isso né? aí. meros administradores. Sim. Não, é Mas verdade. isso. É dele. Eu fico assim, olhando, falei, Senhor, mas o Senhor não é fácil, como é que o Senhor faz isso? Sabe, nos conecta aqui, conecta ali, manda ovelhinhas maravilhosas Essa maravilhosa sou eu, gente. para nos ajudar, Amém. né? E a nossa igreja fica na Avenida Bílio Augusto Távora, 2418, bairro da Luz, pertinho da Unig, né? Ai, gente, olha, vai conhecer, porque a igreja, ela é linda. A única igreja que você vai ver 2 lustres, Coisa linda. tá? Coisa da minha pastora, assim, ela tem uns negócios assim diferentes. Aí você olha, a igreja do lustre. Do lustre. É a igreja, o Ministério Apostólico Leão de Judá, então já tá convidado. E, gente, olha só, tem muita coisa ainda para ser falada, mas a gente quer aproveitar, né, a nossa doutora palestrante, delegada, Isso. serva, Amiga. amiga, a gente Amém. quer espremer bastante ela aqui. E nós estávamos falando sobre algum dos pilares, né? E o dízimo é um pilar da vida financeira, mas ela falou algo que me chamou muita atenção, dizendo que o dízimo, ele não pode ser nosso amuleto de sorte. Não é isso, doutora? É verdade, é verdade. Nós precisamos compreender que o dízimo é um princípio, mas que ser cristão é um estilo de vida. E nós precisamos cumprir vários princípios. Eu, às vezes, né, uso essa frase, eu falo, gente, dízimo não é amuleto. Dízimo não é aquilo que você entrega e você não faz mais nada, não. A ação
de Deus é sobrenatural, mas tem a ação natural. E qual é a ação natural? A ação natural é o homem ser generoso, ser justo. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Eu posso ter um gato na minha casa, eu posso ter... Não, gente, não pode ter gato na sua casa. Não pode. Isso está inserido em princípios. Princípio da prosperidade. Você pegou, você paga. Você precisa. Quando eu falo você, eu falo aquele que professa essa fé precisa olhar para a Bíblia como sendo um princípio, ali, local de vários princípios. E o dízimo é um dos pilares. Mas nós precisamos ser ofertantes, ser generosos. Nós precisamos ser justos, nós precisamos pegar e pagar, nós precisamos olhar outros princípios como não ser fiador de ninguém para que até a cama que tu dorme não lhe seja retirada. É bíblico. Não pedir dinheiro emprestado, porque senão você vai ficar escravo de quem te emprestou. São princípios que muitas vezes as pessoas entram, pastor, num ambiente de endividamento por conta de não perceber essas orientações. As pessoas acabam pedindo dinheiro emprestado, por quê? Porque não fazem um planejamento lógico, nem todos, porque muitas pessoas passam por percalços na vida, por situações adversas e que podem passar por um endividamento involuntário. É possível, mas eu digo, não vai fazer casa nesse deserto. Isso aí. Porque em Deus não tem casa em deserto. Algumas pessoas dizem que Deus até prova nessa área, né? Vocês concordam com isso? Que Deus prova na área financeira? Eu acredito que Deus ele pode buscar nos ensinar, sim, em muitas situações, inclusive a financeira. Mas eu acredito que Deus não nega a palavra dele. E a Bíblia fala, não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus não vos dará tentação que você não possa suportar. Juntamente com toda a tentação e provação, Deus vos dará livramento de sorte que possa suportar. Eu meditava nesse versículo, meditei por muitas vezes. Em todos os momentos difíceis eu falava, Senhor, nada é além das minhas forças, mas eu creio, o Senhor me dará livramento de sorte que eu possa suportar. Então, muitos às vezes querem se acomodar numa vida, né? E eu trouxe aqui um versículo que fala o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade. E Provérbios 13, 4-6. Muitas pessoas, elas são preguiçosas. Infelizmente. E aí elas transferem para Deus, ou quando não, para o inimigo das nossas almas, um insucesso da vida delas. Lógico, Deus trata conosco, mas a palavra dele é fiel, como foi lido hoje. Se nós tivermos ele como centro da nossa vida, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu acredito nisso. Não vai faltar. Eu só tenho uma pergunta. Pegar dinheiro emprestado do marido conta? Não. Do marido é doação dele. É só pra gente ter essa... Não, então pode, do marido tá, não gente? é dinheiro emprestado, não. Do marido é doação. Ele doa. Tá vendo, né, pastor Luiz? Tá vendo que, ó, depois não reclama. Você que Aliás, vamos falar exatamente isso que eu ia falar.
Não é nem dele, é dos dois. É dos dois. isso aí. Mas, assim, a gente tem o Somos nosso. um, né? Não, brincadeira. Mas pode pegar dinheiro do marido emprestado, tá, gente? Você que tá aí do outro lado. Faça esse favor. Use o dinheiro do marido, cartão do marido. Meu Deus, Vá lá. coitado do ó. marido. Coitado do marido do Pastor Luiz. Gente, outro versículo que chama muita atenção todas as vezes que eu penso em vida financeira é o que está descrito lá em Provérbios, né, 9:10, que diz: honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão e fartará os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, eu acho que o que mais me chama a atenção dentro desse versículo é quando a gente fala de primícia, né? Você tirar aquilo que é primordial, tirar o sacrificial mesmo, primeiro, de dar o dízimo, a sua oferta. Uma vez eu ministrei lá na igreja falando a respeito de Abel e de Caim, porque, né, que Deus rejeitou. Porque simplesmente o Abel, ele separou a primícia, o primeiro. Ele foi lá e selecionou, ele escolheu. E aí Caim pergunta a Deus: por que rejeitou? Porque ele teve tempo de preparação, de organização, de escolher. E ele não, ele simplesmente foi lá e pegou o primeiro. Não, você tem que se dedicar. É o que eu falo sempre: quando você for dar uma oferta, seu dízimo, separa antes, sai de casa com essa intenção, né? De organização, de, não, esse daqui eu vou entregar de oferta. Não é chegar lá no culto, gente, tirar aquele dinheiro todo amassado, né? Aquele dinheiro sujo, né? Aquela moedinha lá que você não sabe nem quanto que tem, e ir lá entregar para o Senhor. Isso não é oferta, né? Isso aí é o resto. E dá a importância de você entregar a sua primícia, de ter o cuidado. Eu sempre fui assim. Generosidade. Eu fico assim, escolhendo as notas, sabe? Tipo, hoje em dia nem tanto, né? Porque agora a gente tem a Pix. facilidade do Pix e tal. Mas eu ficava selecionando as notas pra não entregar nota feia. Olha só que ideia, gente. Mas eu sempre fui muito ligada com essa parte do meu dízimo. A primeira coisa que eu faço. Mas a Bíblia não erra. Por que ela fala da primícia? Porque geralmente quem acaba falhando em entregar o seu dízimo é porque deixa como o final da fila. Final da fila. Aí eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar isso. E não consigo consegue. pagar. Não Não consegue. Se eu tirar isso aqui, Agora, se você olhar e entender, eu vejo o dízimo Deus como multiplica, gratidão. né? Eu vejo o eu falando dízimo. sobre isso essa semana. Eu que é uma vejo- gratidão Eu mesmo. vejo como gratidão. Eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque 90% Ele permite que nós administremos. É verdade. E Na só direção dele, devolve claro. Só 10. Só gente. 10. E quando entende? devolve, ele multiplica. E aí, eu falo, segue esse princípio de primícia, porque eu tenho o seguinte hábito: todo honorário que entra na empresa, eu tiro o dízimo. Eu faço o meu envelope no final do mês, porque eu Se não tiro e tira na deposito, eu hora- tiro e se não deposito, eu tirar tiro e na hora, deposito, eu tiro e deposito, eu tiro e Se não deposito. tirar, esquece. E não dá também. E vou lhe falar, né? E eu faço isso porque eu não me sinto à vontade em me utilizar daquele dinheiro Isso sem aí. que eu tenha tirado a minha gratidão ao Senhor, sabe? E eu lhe falo, Deus, Ele honra. Eu já atendi o querer do Senhor em uma decisão muito difícil, a nível profissional, de sociedade. E eu pude ver a generosidade do Senhor na minha vida, ao ponto de eu chegar a dar de dízimo o valor que eu recebia de salário naquela empresa. Amém. Gente. Ó, Senhor, eu recebo, hein? E Eu vou lhe recebo, falar, Senhor. Ana, a história de um empresário. E eu tô tentada, tô assim, Senhor, um empresário, como que ele dá o dízimo? Ele chega no mês de janeiro, ele dá, por exemplo, o ano passado, o ano anterior, né? Vamos dizer, a empresa dele arrecadou 300 mil.
E ali ele foi dando, né, o dízimo. E aí, quando que ele começou a fazer isso? Ele viu que a empresa arrecadou 300 mil, ele estava dando ali. Aí, no ano seguinte, ou seja, 300, ele deu 30. No ano seguinte, em janeiro, ele deu 50 mil de dízimo. Porque ele falou, Senhor, eu creio que esse ano... Profético. De maneira profética. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu estou pretendendo a fazer isso. Vou te dar o endereço da nossa igreja. Você conhece o Ministério Apostólico Leandro? Depois eu te passo o endereço para você visitar. Mas eu creio nisso, gente, eu creio muito. E uma das promessas, né, de acreditar, de ser fiel, eu estar podendo hoje compartilhar com vocês o livro Leoas, volume 2, a qual eu participo, né, como coautora. Foi uma promessa que Deus fez lá atrás, há muitos anos atrás, na minha vida. E a gente está podendo compartilhar isso aqui com vocês, porque é uma promessa cumprida, foi um princípio. E eu posso dizer que eu sou uma dizimista, que eu sou uma ofertante, que as primeiras coisas que eu faço, né, pastora Gisele e pastor Luiz sabe, assim que cai o dinheiro na minha conta, a primeira coisa que eu faço é disparar meu dízimo e entregar para o Senhor, porque eu tenho certeza que os planos dele são muito maiores daquilo que a gente imagina. E eu já estou colhendo, né, essa obediência na minha vida. Então eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês. Dia 29 vai ser a nossa noite de autógrafo. Já está convidada. Sim, com certeza. Última sexta-feira do mês. A gente vai estar fazendo esse evento lá na igreja para consagrarmos ao Senhor, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas mulheres. E eu vou poder dizimar muito através desse livro, em nome de Jesus. Gente, Deus, ele é maravilhoso. Eu estou muito feliz. E eu acho assim, o interessante que quando a Rafa foi convidada para escrever esse livro, ninguém sabia que o nome do Ministério de Mulheres seria As Leoas. Quando eu vi esse livro, eu falei, meu Deus, porque lá é assim, né? Tudo o Senhor dá sinal, né? Linka, né? Coisa linda que o Senhor faz. Pastor Luiz, como é que a gente faz para evitar as preocupações financeiras que não nos prejudiquem na nossa vida espiritual? Vamos lá. Essas preocupações financeiras... Bom, um princípio básico que nós falamos aqui é o dízimo. Isso aí é algo que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, né? Então, quando você é fiel no seu dízimo, no seu princípio com o Senhor, por mais dificuldade que você possa passar, porque ninguém está livre, né, de passar por momentos difíceis. Mas Deus é poderoso e Ele sabe, né, que quando nós fazemos isso com fidelidade, com responsabilidade, não como um amuleto, não barganhando, né? Porque dízimo é princípio. Então, quando você cumpre o princípio, Deus jamais ele vai descumprir um princípio na tua vida. Então, por vezes, quando a gente passa por momentos difíceis, né, na vida, por um aperto, é um momento, mas daqui a pouco Deus, ele de alguma forma, ele abre as portas, ele envia o recurso e aí você passa por aquele momento. Então, essa pergunta é uma pergunta assim, muito pertinente, porque essas preocupações financeiras, você cumpriu o princípio, você dizimou, e aí você começa a trabalhar, então, com um planejamento, você começa a trabalhar, ter um olhar mais cauteloso, né, vamos dizer assim, um olhar cauteloso para essa questão financeira, e isso vai te tirar de algumas preocupações, entende? Porque você lidar com dinheiro, tem pessoas que infelizmente elas não sabem lidar com dinheiro, né? Então, hoje nós temos aí tantos recursos, tantas pessoas, né? Tantos treinamentos, tantos cursos que nos ensinam, né? É que às vezes as pessoas não querem ir por esse caminho. Então, então vamos lá. Então, eu vou cumprir meu primeiro princípio com Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou dizimar e vou ofertar.
Eu vou cumprir o meu princípio com Deus, que é a minha parte. Daquilo que Deus me dá, eu vou tirar e eu vou devolver, né? Porque a gente não dá nada para Deus, né? A gente devolve, né? E aí, quando você faz isso entendendo, né? Deus, ele nos retribui. Então, você, por exemplo, às vezes, você quer adquirir alguma coisa que não é prioridade. A doutora e pastora falou algo aqui, né, sobre aquelas questões, né, porque é importante você ter esse teu orçamento familiar à mesa, em família, poder discutir no bom sentido, né, conversar, para tomar as decisões corretas, porque às vezes nós adquirimos algo e não oramos ao Senhor, não apresentamos em oração para saber se é o momento. Verdade. E às vezes queremos comprar coisas ou adquirir coisas que não é momento ou que não é prioridade. Até mesmo que não falou com a esposa, né? Aí... Então, eu e a pastora, nós temos essa situação bem definida. Tudo que nós vamos resolver, tudo que nós vamos adquirir, nós conversamos e colocamos. Primeiro em oração, primeiro em conversa, né? Primeiro vamos alinhar e depois em oração. Então, quando você põe, né, isso em oração, Deus te responde, você pode fazer tranquilamente que Deus vai garantir, né, o teu sucesso. Né? Verdade. Sem preocupação. Não vai trazer dor, não vai trazer preocupação. Nem entende? Peso. Não é? E saber se aquilo realmente é prioridade, se é momento. Porque às vezes você quer adquirir, mas não é momento. Não, então nós vamos deixar isso aqui mais um pouquinho para frente e vamos então, né, num segundo momento, adquirir. Vamos ver se realmente nós vamos ter condições de agregar isso dentro do nosso orçamento. Né? Porque como a doutora falou, às vezes você quer trocar de carro, a esposa quer trocar de sofá, mas o filho precisa entrar na faculdade no ano seguinte. Qual é a prioridade? O filho na faculdade. Não é verdade? Então, já parte desse princípio. Então, vamos organizar o nosso orçamento visando essa prioridade. O que der para fazer além disso, nós vamos fazer. Mas dentro de uma cautela, dentro de uma realidade, porque muitas das vezes queremos colocar a mão onde não alcançamos. Queremos assumir compromisso onde nós não temos condições. Aí é quando começa a ter os problemas e esses problemas acabam então trazendo preocupação. Então, quando você tem algo resolvido entre o teu cônjuge, alinhado e priorizando adquirir as coisas, né, para aquele momento, eu creio que isso vai te dar mais um conforto, né? Não vai te trazer preocupação, não vai te trazer dano, não vai trazer consequências ruins para a sua vida. Eu acredito que, né, você trabalhando aí com esses princípios, eu acredito que você vai conseguir ser bem sucedido nas suas decisões. E é muito interessante que eu sempre falo que o Senhor é a fonte de tudo. Sim. Certamente, a gente já viu pessoas que estavam passando por um momento muito difícil e Deus deu a ideia de fazer algo. Né? Então, quando a pessoa ela cumpre esses princípios, como o pastor falou, ela vai ter uma saída, sabe? Ela vai encontrar em Deus algo para ela até recomeçar, para ela conseguir viver melhor. Foi o que aconteceu conosco, né? Foi na Covid. Nós abrimos a empresa em pleno Covid. Orientação de Deus. Orientação de Deus. Sim. Por quê? Porque nós não somos guiados pelo que vemos. Nós somos guiados pela fé. Em Salmo 112 diz, nós não nos atemorizamos das más notícias, o nosso coração é firme e confiante no Senhor. Nós precisamos viver a palavra. Às vezes tem pessoas que acham que viver a palavra é não adulterar, não matar. Não. Também, lógico, sem dúvida. Mas eu digo assim, é viver a palavra no sentido literal, porque vocês abriram num momento que não era aos nossos olhos oportuno, né? Mas o Senhor supriu. E a pessoa que busca seguir esses princípios, ela verá
o agir de Deus. Eu vejo e vejo o agir de Deus na minha vida, né? Amém. E ela verá, porque o Senhor é a fonte de todas as coisas, de tudo, tudo, tudo. A criatividade vem dele. Deus, eis-me aqui. Manda aqui a criatividade, Senhor. Precisamos. E o bom que eu conheço todo o testemunho, né, da pastora Marisa. A senhora tem Glória que a visitar Deus. mais a igreja, levar mais Sabe o que conhecimento. eu estava aqui pensando? Da gente fazer, né, uma palestra lá na igreja. Precisamos. Financeira, para empresários. Tenho, pronta. Sim, sim. Então, vamos só alinhar Mas dentro do dia. normal? Dentro Não, do normal, especificamente Especificamente para a vida financeira. Eu já... Na verdade, isso é... Olha como é que é interessante. Eu tive com uma pessoa de São Paulo que foi muito engraçado. São as conexões. Essa pessoa, ela é de São Paulo. Ela veio para uma reunião com um amigo meu. E assim, eu só ia abrir o escritório para a pessoa entrar, ele receber e conversar. Acabou que eu fiquei. E aí, ele saiu da reunião e ele saiu abençoando meu amigo. Eu falei, nossa, passa essa unção aqui pra mim. E aí a gente começou a falar das coisas do céu, né? Aí eu falei assim, olha, semana que vem estaria lançando um livro lá em São Paulo. E ele falou assim, sério? Aonde eu moro? Alphaville. Aí ele falou assim, vou lá te prestigiar. Aí eu... Como assim? Como assim? Eu falei, claro que eu não acreditei. Óbvio que eu não acreditei, porque eu falei assim, impossível, um homem que nunca me viu na vida. E aí a gente começou a conversar sobre a igreja. Eu falei, nossa, minha igreja é muito recente. Nós ainda estamos com poucos membros, mas Deus tem enviado. E aí ele falou assim, exatamente o que a gente está falando agora. Ele falou assim, às vezes Deus... nos dá uma estratégia. Qual é a estratégia? Hoje em dia as pessoas têm falado muito sobre o quê? Vida financeira. E isso atrai pessoas, não é? Isso atrai, porque todo mundo quer bênção financeira. Todo mundo quer falar sobre prosperidade. E ele falou assim, não precisa você falar de prosperidade, mas você pode atrair as pessoas com esse tema. Sim. E quando as pessoas chegarem lá, vocês entram com a palavra da verdade, vocês entram com a palavra do conhecimento. É uma estratégia que Deus dá, Sim. né? E essa é uma estratégia que Deus está nos dando aqui hoje. Eu já trabalhei Olha com só que maravilha. reunião de empresários e visionários. Nós fizemos alguns trabalhos, né? E é muito bom, porque você também passa informação para quem quer abrir o seu negócio. Sim. Às vezes a pessoa está na informalidade, ela precisa De conhecer conhecimento. como abrir o seu negócio. E aquela pessoa que já está na caminhada, acreditar que pode dar certo. Então, assim... São estratégias do céu. É. Então, vamos formalizar isso. Vamos levar a doutora lá para poder fazer esse culto de chamariz para a gente ainda esse ano. Olha, eu vou deixar para a senhora pegar agora, dar aqui para a gente algumas estratégias para quem está enfrentando essas dificuldades financeiras. O que ela pode fazer, como ela pode proceder, o que ela deve buscar. Quais são os pilares que ela tem que buscar mesmo, introduzir na vida dela? Por favor, nos oriente. O pastor Luiz, ele falou, né, das questões de atitudes espirituais. E eu gostaria de falar sobre atitudes humanas, né? A base são as nossas atitudes espirituais. Mas, nessa palestra, eu falo, né, sobre obrigações. O que são obrigações? É tudo aquilo que o ser humano ele usufrui ou empenha a sua palavra, como água, luz, colégio, telefone, cartão de crédito, TV. Isso são obrigações. Então, a pessoa precisa estabelecer na sua vida financeira, no seu planejamento financeiro, primeiro de tudo, a maior de todas as obrigações de gratidão, né? É o dízimo. E as demais que são obrigações, né? As necessidades, tudo aquilo que você precisa para sobreviver com simplicidade. Ou seja, a pessoa precisa de um telefone,
celular, mas está na hora de comprar o iPhone 16? Pois é. Prioridades. A minha prioridade, ou melhor, a minha necessidade é ter um aparelho de telefone. O iPhone passa pela minha vaidade. Vai passar pela minha vaidade enquanto ele não consegue encontrar espaço na minha possibilidade. Só vai ser vaidade. Então, eu preciso entender o que são obrigações. Tudo isso que eu falei. Água, luz, telefone, o meu dízimo. As necessidades são o que nós precisamos para sobreviver no dia a dia, né? Eu preciso comer? Preciso. Mas parece bobo isso que eu vou falar. Mas eu já presenciei pessoa passando por necessidade, que na hora de fazer uma compra, ela não soube economizar. Ela não soube economizar. Entende? Aí eu olhei, ou seja, você tem que comer, uma necessidade, mas eu preciso estar em restaurante todo final de semana? Eu preciso fazer um lanche após o culto todo domingo? Eu não preciso disso. Se isso só for uma vontade, se estiver dentro da minha possibilidade, sem problema algum. Mas enquanto não estiver dentro da minha possibilidade, eu preciso deixar isso na condição que eu posso. Então, eu só posso fazer 2 lanches, porque se eu não entender esse tipo de mecanismo, eu nunca vou sair da possibilidade dos 2 lanches. Eu vou me endividar tanto que amanhã eu não vou poder nenhum lanche. Então, nós precisamos identificar as obrigações, as necessidades, os desejos, tudo aquilo que você gostaria de ter, mas poderia viver sem. Comprar um sofá novo porque o seu saiu de moda? Isso é um desejo. Eu preciso passar o meu desejo pela minha possibilidade. Eu tenho que comprar um sofá novo só porque o meu saiu de moda? Ou porque eu fui na casa da minha amiga e o dela é mais bonito? Muita dificuldade financeira passa pela emoção. Isso aí. Pela vontade. E o Senhor diz que nós temos que ser racionais, inclusive no culto a Ele. Então, nós precisamos estar atentos. Sonhos, tudo aquilo que é caro ou grande demais para o seu orçamento na hora. Exemplo, comprar uma casa, um colégio de melhor qualidade, uma faculdade. Ah, mas eu tenho um sonho de estudar num colégio que é muito bom. Eu preciso me programar para esse sonho. Sim. Eu preciso entender que no meu dia a dia eu tenho que cumprir as minhas obrigações e as minhas necessidades, para que depois eu consiga passear pelo desejo, pelos sonhos, de maneira equilibrada. Porque se tem uma outra situação, se a mulher tiver essa visão, se o homem não tiver, ou se não olhar para esses pilares aqui na família, vai ficar difícil. Porque a mulher vai olhar as suas necessidades, o homem vai olhar as dele, os filhos têm as suas. Não. Finanças para quem é casado precisa fazer parte da mesa. Porque se não fizer parte da mesa, vai chegar num divórcio. E eu atendo muitas mulheres que estão esgotadas, que estão cansadas. Por quê? Porque o marido, eu já atendi uma, que o marido se aborreceu no trabalho, pediu as contas. 6 anos de trabalho. Meu Deus. Pediu as contas com um filho pequeno. E aí, olha o conflito. Ela falou, eu não faço nada para botar um arroz dentro de casa. O problema é dele. E aí, olha o conflito. Porque ele foi
emocional. Nós precisamos entender finanças, princípio e razão. Se a gente não viver princípios bíblicos e tiver a racionalidade, quando alguém te pede para ser fiador, você olha para o emocional, você é fiador. Mas a Bíblia está te orientando para você evitar isso. Meu Deus. Gente, estamos É só uma palhinha, tá? infelizmente acabando o nosso programa de hoje. Nossa, eu queria que você ficasse aqui mais 2 horas. Eu acho que esse programa eu vou fazer um abaixo-assinado para ficar 2 horas aqui com vocês. Pastora Joseli, dê suas considerações finais. Glória a Deus, que programa gostoso, né? Passou muito rápido. Hoje eu fiquei mais Ouvindo. aprendendo, lembrando das nossas conversas, né? É verdade. Até Deus tinha falado com ela, que eu via ela palestrando, né? Você lembra disso? Então, quando Deus ele fala, Ele faz. ele faz, ele cumpre, né? Eu vou deixar para cada um de nós aqui uma passagem que está em 2 Coríntios 9, versículo 6, que diz que Paulo ele fala sobre como Deus ama a quem dá com alegria. Amém. E assim, o meu coração é grato em todos os momentos, né? Quando eu recebo e dou, né? Eu devolvo o meu dízimo, é com tanta alegria que eu faço isso, sabe? Eu não faço com pesar, eu não faço, vai faltar, porque eu sei que não falta. Eu vou com alegria, porque a palavra dele diz, né? Dê com alegria. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu amei esse podcast. Tenho certeza que muitas pessoas olharão, verão e aprenderão com esse podcast. Amém. Deus Pastor abençoe. Luiz. Amém. Que momento maravilhoso, né? De aprendizado, de troca. E você que está nos ouvindo, que você possa receber mais da parte de Deus, mas entender dos princípios básicos, né? De Deus e colocá-los em prática, né? Sabendo que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que nos direciona, nos conduz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter diligência, né, em tudo aquilo que fazemos e temos que fazer com responsabilidade para que os resultados sejam realmente satisfatórios. Tá? Que esse podcast possa acrescentar na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos, Rafa, vamos colocar no YouTube o dia dessa palestra. Sim, Entendeu? vamos colocar, sim, vamos colocar. Doutora, por favor, dê suas considerações finais. Muito bom ter estado aqui, muito bom falar das coisas de Deus, né? Bom. Deus é lindo, é maravilhoso. Eu queria falar uma frase aqui que diz assim: o salário que a nossa família recebe é um instrumento da providência de Deus para que nossas necessidades sejam supridas, porque o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses de novo, na hora que ela leu, né? Então, assim, eu quero agradecer a minha amiga, a pastora Joseli, amiga de muitos anos. Já choramos juntas, né? Já oramos uma pela outra juntas, e Deus cumpriu nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Agradecer ao pastor Luiz. Amém. Agradecer, né? Agradecer a você. Obrigada. Uma bênção, né? Que conduz de uma forma muito leve. E dizer: Deus é fiel. Ele nunca vai negar os princípios dele. Nós só precisamos crer. Crer somente, porque sem fé é impossível agradá-lo. Gente, olha, acabou. Tem quanto tempo você é evangélica? Eu?
Bom, eu já falei aqui que eu me converti aos 16 anos. Tá, Tenho então, 40. Porque eu lembro. E 40 anos. Quantos anos que a gente se conhece? Quase Muitos, 40. 40, né? Deve ter uns 38. Deve ter uns 38. Uns 38 anos. Eu não era nem E nascida. eu não era cristã nessa época que eu conheci Marisa. Mas eu olhava para ela e eu via algo tão especial, tão Aleluia. diferente, sabe? Que eu queria, assim, ficar perto dela. Glória a Deus. Né? Que coisa Já- gostosa, né? Já, né? Via Deus na vida dela. Aleluia. Né? Era isso, a coisa gostosa que eu sentia Sim. ao vê-la. Era Né? o Senhor. Era Jesus, mas eu ainda não conhecia, só de ouvir falar, né? É. Mas quando eu conheci Jesus, Aleluia. de caminhar com Ele Amém. e eu vi o que era que tinha Aleluia. na É o pastora diferencial, né? Marisa. Amém, amém. Glória a Deus. Eu Glória a me sinto Deus. muito privilegiada porque eu tô aqui cercada de pastores, então eu tô aqui, ó, triplamente abençoada. Amém, Então, assim, eu amém. sou a mais privilegiada. Eu já falei que eu sou a queridinha do Senhor. Desculpa vocês, tá? Que vocês estão aí. Então, pastora querida, por favor, deixe as suas redes sociais. Como é que a pessoa faz para te contratar, para te achar nas redes? Qual o telefone? Vamos lá. Eu tenho uma missão, né? Eu falo que o direito é uma missão. Eu trabalho com direito previdenciário, né? Ajudando muitas pessoas a questão da aposentadoria, né? E a pessoa trabalha tantos anos e chega numa certa idade e muitas vezes, né, a instituição dificulta. Então, eu tenho meu Instagram, é DRA, doutora, abreviado, Marisa Querino. Quem quiser, só entra lá, pode me fazer perguntas ali pelo Instagram. E eu sou da Igreja do Nazareno, Manaim, ali em Mesquita, viu? Quem estiver por lá. Agora nós vamos começar uma campanha de gratidão. Ai, que legal. Gratidão agora no mês de maio. Não, de novembro. Novembro, nós Esse estamos mês de em novembro. novembro, né? Toda quinta-feira, eu vou dar o meu testemunho completo no dia 28 de novembro, falando do poder de Deus, né? Aquele que transforma. Então, foi um prazer enorme estar aqui. Quem quiser pode falar comigo lá pelas redes sociais. Visite o nosso Instagram. O nosso Instagram é Ministério Apostólico Leão de Judá. Lá nas redes sociais, no Instagram, o podcast é podcast_Leão de Judá. E o nosso rede social lá do YouTube, onde a gente está colocando os vídeos. Tá demorando um pouquinho, mas tá saindo com calma, porque tá ficando muito bonito. É Leão de Judá, oficial NI. Então você pode ir lá, compartilhar, curtir, porque eu tenho certeza que vai abençoar você e a toda a sua família. Eu sou a Ana Rafaele, então te espero aqui na próxima semana com o nosso programa celebrando o milagre. Batismo do Espírito Santo. Batismo do Amém. Espírito Santo. Amém. Então, ó, até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Obrigada, Pai. Cela? Fechou, né?